Olá, bom dia. Estamos na Semana de Valorização da Magistratura. Esse é um evento que acontece todos os anos, quando os juízes, de alguma forma, tentam chegar mais perto da população para esclarecer o papel que é executado por eles, exercido por eles durante todo esse tempo. Começou na segunda-feira e vai até a sexta-feira com uma programação bem intensa, e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai dar todos os detalhes dessa semana para a gente é o juiz Ângelo dos Santos, que é o presidente da Associação de Magistrados do Maranhão. Bom dia, doutor Ângelo. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, é um mais prazer. uma vez. Vamos conversar sobre a Semana de Valorização da Magistratura. Quando a gente pensa assim, Semana da Valorização da Magistratura, a gente pensa que, de alguma forma, vocês estão querendo mostrar o que é feito pelos juízes, aproximar a população. É isso mesmo que eu disse? Corresponde? De certa forma, sim. Quase todos os anos nós definimos uma pauta ou definimos uma programação. E esse ano é justamente isso, estreitar ou esclarecer a população determinados temas vinculados ou ao Poder Judiciário ou à magistratura. Então, nas mais variadas comarcas do Estado, colegas magistrados estão, assim como eu nesse momento, conversando, debatendo através da mídia, assuntos relacionados ao judiciário e à magistratura para esclarecer. Aí assuntos como eleições de 2018, combate à corrupção, processo judicial eletrônico, execução penal. Aí nós escolhemos temas, ou os juízes nas suas respectivas comarcas escolhem temas juntamente com a mídia local para que esses assuntos sejam debatidos e esclarecidos à população. A população, de alguma forma, ela tem interferência na escolha desses temas a serem abordados? Por exemplo, assim, a comunidade de Bacabal, Santa Inês, ela pode escolher um tema diferente do que vai ser debatido pelos juízes da capital ou de outro município? Sim, sim. Fica muito ao critério do comunicador da região, que escuta ali os anseios da sociedade local. Isso. E vai levar o magistrado quanto da entrevista. Então, por isso a ideia era que os magistrados estivessem na sua realidade local, debatendo esses assuntos para que verdadeiramente os assuntos relacionados à comarca de Bacabal, à comarca de Pedreiras, à comarca de Santa Inês, eles chegassem ao magistrado e o magistrado pudesse de alguma forma esclarecer esses assuntos. Apesar das particularidades que cada município tem, como a gente está falando, tem um assunto geral. Esse ano é um ano eleitoral e a questão das eleições, eu imagino, interessa para todo mundo. O que é mais, vamos dizer assim, na opinião de vocês, o que mais a população pergunta, o que mais ela quer saber? A respeito das eleições, às vezes fala muito de prazos junto ao cartório eleitoral, de propaganda, o que pode, o que não pode, porque todos os anos, querendo ou não, as restrições aumentam, a diminuição da propaganda eleitoral. Esse ano está tudo diferente tem diminuído. Então, a gente percebe que a cada ano, a cada eleição, ou de 2 em 2 anos, existe uma maior restrição e a população quer saber isso. Né? O que ela pode, o que ela não pode, como ela pode participar, como ela não pode participar, como ela pode se integrar ao candidato, ou como ela não pode se integrar ao candidato. Então, esses assuntos passam por... nessa semana, com certeza o assunto eleições 2018 vão ser debatidos quase todas as comarcas. Isso, em quase todas as comarcas. Porque agora, como o eleitor tem um papel assim bem, vamos dizer, bem participativo, ele pode denunciar, ele pode participar, ele pode fazer o que ele quiser. Então, acho que a gente precisa saber o que a gente pode fazer para, de alguma forma, melhorar também esse processo. Exercer o princípio da democracia participativa, né? O cidadão participar, não só com o voto dele, mas escutar. Eu falo que quando tem debates, escutar aquilo que o candidato dele tem a falar, tem a propor, quais são as ideias, e tentar esclarecer, chegar ao candidato dele ou pessoas vinculadas ao candidato para tomar conhecimento de quais são as propostas. O cidadão tem que verdadeiramente participar. Ótimo. Na opinião de vocês, esse é do eleitor, a gente quer saber isso tudo. Para vocês, esse período eleitoral, doutor Ângelo, ele é um pouquinho mais complicado, ele é um pouquinho mais trabalhoso? O que ele representa para vocês? Ele é um período em que tem, vamos dizer assim, efervescência política, faz parte do período, mas como eu falo, o magistrado maranhense já tem participado de inúmeras eleições, e essas eleições gerais, elas têm a tendência de serem, vamos dizer assim, mais tranquilas que as municipais. As municipais são a tendência calorosas. Em regra, isso, as eleições municipais, essa efervescência política, ela sobe um pouquinho, né? Aumenta um pouquinho por conta do contato ser mais direto.
A gente está escolhendo ali alguém da nossa comunidade para nos representar bem pertinho da gente. E, né? e às vezes municípios pequenos, com poucos eleitores, você tem 2 candidatos, o município, os eleitores estão ali, muitíssimo polarizada a eleição. Então, a tendência é que gere um pouquinho mais de cuidado, de atenção do magistrado quanto à questão de segurança, quanto à questão de reunir, esclarecer com os candidatos, os comitês eleitorais, para justamente esclarecer a situação da propaganda, para que não venha gerar acirramento político. Então, esse é o cuidado básico. E até nós fizemos, enquanto associação, pedidos junto ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, quanto a isso, quanto à questão de segurança, que fosse debatido com muita antecedência, essa questão de você levar um efetivo maior aos municípios menores, efetivo policial, para que o cidadão se sinta seguro para exercer o seu voto com tranquilidade, sem nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de pressão, que não seja a pressão de escolher o melhor candidato. Essa deve ser a única pressão que a gente deve ter num processo Justamente. Eleitoral, escolher o melhor, ouvir todos e escolher o melhor. Com relação à segurança, como o senhor está dizendo, a gente já tem pedidos, né, de tropas federais para o Maranhão, mas ao longo desse tempo, essa questão de segurança, a gente pode dizer para os juízes, ela ficou um pouco mais tranquila, ela ficou um pouco mais acirrada, como é que está se desenvolvendo para vocês? Melhorou o processo? Melhorou o processo. Eu entendo que, claro que a gente tem hoje, né, de uns 4 anos para cá, o trabalho da nossa Diretoria de Segurança Nacional do próprio tribunal, ela melhorou demasiadamente. Aliado a isso, a questão de segurança para as eleições fica muito vinculada à corregedoria do TRE. E a gente observa que a cada eleição o trabalho tem aumentado. O planejamento tem sido muito mais antecipado. E com o planejamento antecipado, quanto às reuniões, quanto ao aumento do efetivo para as zonas judiciárias, zonas eleitorais, melhor dizendo, zonas eleitorais, esse planejamento antecipado, a tendência é que cada vez mais nós temos menos focos de perigo no interior durante a eleição. Eu gostei dessa expressão. Focos de perigo, focos de tensão. Foco de tensão. Mas dá na mesma coisa. Isso, né? isso, Se a gente for traduzir mesmo, dá na mesma coisa eu o resultado. lembrei aqui de momentos de perigo, ou algo que é usado. Não, eu gostei da expressão, achei interessante. Focos de perigo, a gente fica com essa expressão mesmo, ficou bem melhor. Foco de tensão a gente já usou muito, vamos para essa próxima agora. Mas nós que vamos para o próximo bloco, fazendo um intervalo rapidinho aqui, a gente volta já para continuar essa conversa. É só um minutinho. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa com o juiz Ângelo Santos sobre a Semana de Valorização da Magistratura. E falando Semana de Valorização da Magistratura, quase que não sai todo, a gente sempre pega nessa época muito um relatório que é feito pelo CNJ, né, que dá, vamos dizer assim, um perfil, um relatório mesmo de tudo que foi feito no ano anterior. Saiu já esse ano? Saiu na segunda-feira. Saiu esta semana, Esta semana. Então, o que a gente tem de novidade nesse relatório com relação ao Maranhão? Temos bons números. Ratificou uma vez alguns pontos nós temos que melhorar, outros nós temos que ratificar que o Maranhão tem demonstrado eficiência, a magistratura do Maranhão tem demonstrado eficiência. Então, tem um índice que eu chamo a atenção, o índice de atendimento à demanda, que é um quesito da pesquisa do relatório que atesta a capacidade dos tribunais a capacidade de cada tribunal dar vazão a novos processos. E esse é um processo complicado, quer dizer, dar vazão ao processo é um processo complicado. Ou dar encaminhamento a novos processos, a casos novos. Isso. Então, esse é um quesito que tanto o tribunal, vamos dizer, tanto o segundo grau quanto o primeiro grau da Justiça do Maranhão apresentou índices bem positivos. No segundo grau, no percentual de 115%, no primeiro grau de 121%. Isso aí, dentro da realidade dos tribunais de médio porte do país, nós ficamos em segundo lugar, são 10 tribunais de médio porte. Estamos bem colocados. E no índice em relação ao primeiro grau, 121%, ficamos em quarto entre os tribunais no âmbito nacional. Então, o segundo de médio porte e quarto nacional. Então, são números
E é um índice, um quesito ou um índice extremamente importante, porque, como eu disse, é o enfrentamento dos novos casos. A demanda que entrou de novos casos em 2017, o Judiciário do Maranhão, de certa forma, respondeu com celeridade. E a gente pode dizer que esse é um dos problemas principais do judiciário, vamos dizer assim, esse gargalo, esse engarrafamento, que a gente vem com tantos processos, quando chegam bem aqui, eles vão afunilando, não tem mesmo como passar, né? O enfrentamento do tempo razoável do processo, que a Constituição exige que nós tenhamos sempre, o tempo razoável do processo, celeridade processual. Esse é o nosso grande enfrentamento e a gente tem observado que ano após ano a magistratura do Maranhão tem melhorado o seu desempenho. Mas isso se deve a aumento do número de juízes, uma celeridade maior, uma distribuição? Se deve a basicamente o que, na sua opinião? Além da inserção do processo judicial eletrônico, que gera muito mais demanda, mais uma celeridade maior também quanto à resolução. Né? Nós temos ainda uma defasagem razoável, por exemplo, esse relatório demonstrou, em dados do 2017, que nós ainda temos cerca de 20% das vagas de magistrados abertas no Maranhão. Então, se o Tribunal de Justiça, se a magistratura do Maranhão tiver esse incremento dessa força de trabalho, a tendência é que nos próximos anos nós apresentemos ainda números melhores. Ainda melhores, O corpo de servidores tiver também um incremento, que a gente sabe que tem um certo número de vagas abertas, esses números, a tendência é que melhorem bastante. Então, eu tenho, claro, o empenho grande da magistratura do Maranhão. Eu ressalto, Elda, que, em média, cada magistrado no Maranhão, ele julgou ou proferiu 1.733, quase vai arredondando 1.750 sentenças, processos resolvidos, em média, por cada um. Um ano? Isso, em um ano. Né? Se a gente for dividir aí por 12, dá um quantitativo bastante razoável de média. E, em contrapartida, em média, cada um recebeu cerca de 1.320 processos. Então, teve além de atacar, a gente usa esse termo, além de atacar os processos novos, os juízes do Maranhão estão atacando também o passivo processual que ainda existe, ou seja, a diminuição. Esse passivo é que ele é um bolo bem grande, né? Eu escutei esses dias na TV alguma coisa relacionada exatamente a isso, porque, vamos dizer, esse passivo cresce em razão da quantidade de recursos aplicados. Quer dizer, não existe um limite para recursos a serem... como é que eu digo nesse caso? Eu não sei linguagem judiciária. Por exemplo, o número de recursos que eu vou pegar com relação a determinada causa independe. A nossa legislação ainda tem uma grande quantidade, o nosso sistema recursal ainda ele é muito extenso. Isso. Certo? O que não só os magistrados, mas membros do Ministério Público, os juristas em geral, os doutrinadores da área do direito, eles sempre afirmam que nós temos que melhorar, diminuir a quantidade de recursos para que verdadeiramente nós venhamos a ter efetividade das decisões judiciais, porque o juiz às vezes dá uma decisão e ela não tem a efetividade, ela não se cumpre em virtude das inúmeros recursos previstos contra aquela decisão. Mas isso, de alguma forma, pode ser uma questão que vá ser resolvida pelo judiciário? Não, é isso, porque existe sempre essa preocupação em dizer qual é a efetividade da decisão, mas a gente depende de uma mudança legislativa e no âmbito nacional, Congresso Nacional, tem que ter essa mudança no sistema recursal. Legislativo para que o judiciário do judiciário, isso. Não depende do judiciário. Deixa eu só dizer uma coisinha, não sei se vocês estão ouvindo aí um barulhinho de uma bandinha. Eu vou explicar por quê, não é nada aqui na nossa TV. É que o pessoal da nossa creche está ensaiando com as crianças ali embaixo. Então vocês durante a entrevista vão ouvir esse batuque. É natural, eles vão nos acompanhar durante toda a entrevista porque as crianças estão ali treinando para o desfile de 7 de setembro. Vamos continuar, explicações dadas, vamos continuar aqui com a nossa entrevista. Sim, isso é uma decisão que depende do legislativo. Isso, legislativa. Mudança legislativa. Aí sim, a gente podia ter uma celeridade maior na medida em que esses recursos fossem limitados, vamos dizer assim. E Elda, só interrompendo, mais um reforço da importância do voto, porque mudança legislativa passa por deputados e senadores em que nós estaremos
em outubro escolhendo Escolhendo aí nossos deputados estaduais, nossos deputados federais e os nossos senadores. Essa alteração legislativa passa pelos nossos legisladores. a vida da sociedade toda, de alguma forma, está ligada ao resultado de uma boa eleição, não é? Justamente. Se a gente fez a escolha certa, a gente vai ver as coisas andarem direitinho. Se a gente não fizer a escolha certa, a gente vai sofrer as consequências. Aí não tem para quem reclamar, porque nem o Papa vai dar jeito, né? Isso, aí vai ter que esperar uma outra eleição para tentar, esperar de que uma todo mundo certa vote certo forma, de novo. alterar esses novos gestores. É Então, verdade, é verdade. Mas voltando aqui para a classe judiciária, eu não posso deixar de falar aqui. Toda vez que a gente fala de juiz, a gente fala também dos privilégios que os juízes têm, essa coisa toda, essa de vocês trabalham pouco, vocês ganham muito, vocês têm privilégio demais, vocês têm privilégio aqui e ali. Essa questão ainda é debatida entre vocês? sim, é debatido até porque a sociedade ou a mídia coloca isso ainda como privilégio, alguns privilégios, como você ter inamovibilidade, vitaliciedade, que são garantias constitucionais. Esse primeiro nome, eu gosto desses nomes do judiciário. Inamovibilidade. Inamovibilidade, o que é isso? Quando o magistrado ele é titular de uma comarca, ele só vai sair daquela comarca caso ele peça uma remoção, ou ele peça uma promoção. Tá. Você não pode ter ou através de uma punição chamada remoção compulsória, que é uma punição, aí sim você não tem uma ordem de um ente superior para tirá-lo de lá. Então ele é inamovível. Estando lá, ele desempenha o seu trabalho sem ter ameaça. Ele não pode ser removido, sem ter ameaça de qualquer se não for setor. uma causa muito grave. Justamente. É um nome difícil para explicar uma coisa mais ou menos. Vamos, sim. Então, vira e mexe, vão colocar na mídia algumas situações que entendem ser privilégios, mas na maioria das vezes essas garantias constitucionais, como eu coloquei, de inamovibilidade, vitaliciedade, elas na verdade são garantias mais da sociedade do que o próprio magistrado. Se você tem um magistrado, como eu falei, da inamovibilidade, um magistrado ameaçado de qualquer tipo de decisão, ele ser deslocado, sem a vontade dele, de uma comarca X para uma comarca distante, ele é um magistrado que pode agir de forma amedrontada. E juízes sem independência, sem juízes independentes, nós não temos sociedades livres. Então, são garantias que, na verdade, apesar de apontarem ao magistrado, na verdade, são garantias para a própria sociedade. Própria sociedade. Ninguém pode dizer, eu vou fazer isso aqui com o juiz, porque se eu fizer isso, ele pode ser removido, né? E nem ele pode ficar com medo de receber qualquer coisa e dizer, se eu fizer isso aqui, eu posso ser removido. Justamente. Ele precisa ter essa tranquilidade, vamos dizer assim. Essa autonomia de decidir conforme seu livre convencimento motivado, ou seja, o livre convencimento motivado na lei, com fundamento na lei. É isso que o juiz decide qual é. Não, o juiz não pode decidir qual é. Ele tem o livre convencimento, mas tem que ser motivado, fundamentado na lei, na Constituição. Sim, é isso que a gente entende que o juiz deve fazer mesmo. Isso eu diria que, com base nesse relatório, nossos juízes estão cumprindo bem essa função. Então, eu até falei que o relatório, mais uma vez, ratificou a eficiência e o compromisso da magistratura maranhense. Né? Quando a gente observa, Ailda, por exemplo, um outro dado que agora me veio, o tempo médio de sentença. O juiz maranhense tem 1 ano e 11 meses, tempo médio para prolatar uma sentença, enquanto que a média nacional é de mais de 3 anos. Então, nós estamos prolatando um ano e 11 meses. 11 meses. Enquanto a média nacional é de 3 anos e 9 meses. A gente está com um ganho de 2 anos. Então, quando nós fazemos alguns comparativos, observando lá o relatório, como eu disse, o relatório veio ratificar que nós estamos evoluindo, trabalhando com mais celeridade, com resultados mais positivos, mas também revela alguns outros pontos que nós temos que avançar. Por exemplo? Como eu falei, preenchimento dos cargos de magistrados, os cargos de servidores, alguns cargos estão abertos, aumentar o assessoramento do juiz com a demanda do processo judicial eletrônico. A gente observa que houve um aumento na distribuição de processos, porque hoje você tem uma facilidade maior. Entrou no sistema processo
já está sendo distribuído. Você não precisa ir até o fórum para distribuir o processo, entregar o processo, protocolar o processo. Não. No sábado e no domingo... Com essa facilidade, no final de semana, pode ter distribuição de processo. Eu estou falando assim, fora o plantão. Sim, fora o plantão. Você pode distribuir na segunda-feira, já está lá no sistema o processo já, e o magistrado, o servidor já tem que organizar para dar vazão àquele processo. Então, aí nós temos que, e a ampliação do PJE passa isso, nós avançamos muito, mas nós não temos o estado todo com o processo judicial eletrônico. Então, também nós vamos avançar nesses pontos que o próprio relatório indica. Isso é para o futuro próximo? Sim. Já, esse ano, já mais 30, quase 35 comarcas já estão sendo instaladas, vão receber o PJE. E a gente observa que para 2019 também já tem um calendário quanto a outras comarcas a serem alcançadas também. Então a gente pode dizer que a nossa magistratura está de parabéns, né? Já que a gente tem esses números para comemorar, tem as coisas a acertar, mas isso às vezes independe da vontade do juiz, né? Depende de muitos outros fatores, mas o que importa é que, no geral, nós estamos bem. Isso significa que vocês estão cumprindo a função de vocês e que a sociedade se sente mais protegida por conta disso. Isso é o mais importante. O que de certa forma alegra a entidade de classe, a Associação dos Magistrados, quanto ao desempenho de toda a magistratura maranhense. Ok, então parabéns. Dobro o show, mas vale para todo mundo. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. Continue assim, que o próximo relatório venha ainda melhor. Que a gente diga que a gente subiu ainda mais. É o que nós queremos. Obrigada e bom dia, doutor Obrigado. Ângelo. Bom dia para você também e acesse essa entrevista que vai ficar à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV, a hora que você quiser e pode até rever as que você já viu também, tá? Mas todos os dias eu vou esperar você aqui, às 8h30 da manhã, tá?